pessoal, vamos acompanhar aqui um corte aqui do canal UOL, onde o Mauro César Pereira vai destilar todo o seu veneno, toda a sua amargura, né? Toda a sua insatisfação com o trabalho do Felipe Luiz. Lembrando que aqui o canal Fla Cavalcante, já deixa aí o like, se inscreva no canal. Vamos acompanhar aqui, né, as críticas do Mauro César Pereira ao Flamengo e ao Felipe Luiz. Monotático, gostei dessa frase, dessa expressão, monotático. Bom, empatou 1-1 ontem, o segundo tempo foi bem ruim do Flamengo. Também está pensando na quarta-feira, imaginei que estivesse pensando de um jeito mais, tudo bem, não é nossa prioridade, mas fato é que o monotático está pegando, Mauro. Ele ontem poupou o Luiz Araújo, né? Quando fala assim, controle de carga, como diria o Zé Simão, tucanar ou poupar o jogador, né? Ele falava muito isso, lembra? Então é isso, poupou o cara, controle de carga, então não joga. Mas jogou o Jorginho, jogou a Arrascaeta, jogou o Bruno Henrique, os três que não foram para a partida contra o Atlético Mineiro. Claro que ele tem, como disse o... Lembrem disso aqui, tá? 3 que não foram para a partida contra o Atlético Mineiro. 3. Não foram 4, 5, 6. Foram apenas 3. Rodrigo Marques é um SUS do Flamengo, né? Quando voltou do Mundial só tinha o Pulga com o dedo quebrado do pé. Agora tem vários jogadores machucados, jogador saindo todo instante, mas o técnico disse na coletiva que o problema não é físico, na visão dele. Então o problema é o quê? É a tática. Assim, o Flamengo só joga de uma maneira. E o futebol, ele exige... Eu concordei com ele outro dia, quando ele falou, perguntado numa coletiva, se ele jogaria retrancado, que é tradução, linhas baixas, né? Você não retranca, né? Todo mundo fechadinho lá atrás, ele falou, de jeito nenhum. Concordo. Com o elenco que ele tem, não tem que jogar assim. Não significa não alternar a forma de jogar. Você não precisa jogar todo trancado, retrancado, todo mundo atrás da linha da bola. Você pode fazer 1-0 do Ceará. O Flamengo não joga retrancado, não é pelo Felipe Luiz, não é pelos jogadores, é pelo DNA do Flamengo. É a essência do Flamengo. Tá? Por que foi que Mano Menezes não conseguiu ficar no Flamengo? Por que é que o Tite não conseguiu ter sucesso no Flamengo? Tá? É o DNA do Flamengo. A torcida não aceita, não funciona, não pode acontecer isso. Tá? Então ele joga pra cima porque ele sabe qual que é o DNA do Flamengo e ele tem peças pra isso. Você pode, em algum momento, trazer o Ceará para o teu campo, jogar em transição em velocidade, conseguir encontrar mais espaços, finalizar mais. O Flamengo não faz. Ele joga da mesma maneira sempre. É previsível, o adversário sabe o que vai acontecer, sabe como vai se comportar, sabe como vai jogar quando fizer 1-0, se fizer 1-0, e ele não está encontrando soluções. O time fere muito pouco o adversário, finaliza muito pouco no alvo. Os goleiros adversários não estão trabalhando. Vou pegar um exemplo. O Everson, no jogo agora na quinta-feira, não fez tantas defesas. Aí você pega o último jogo do Everson no Maracanã. Foi um 0-0 do Brasileiro no ano passado, que o Davi Luiz perdeu até um pênalti. E depois que o Flamengo tinha vencido a Copa do Brasil. O Everson fez no mínimo uma dúzia de defesas, várias. Era o mesmo técnico. Jogadores, em sua maioria, eram os mesmos jogadores. Agora tem até novos atletas. Então, assim, o time joga da mesma forma, ele não está conseguindo, ou não está tentando diversificar a forma de jogar. E isso não está funcionando. Você vê, o Flamengo depende muito dos bola parada dos zagueiros. O gol de ontem. Uma jogada bonita. Quem dá essa bola? Léo Ortiz. Só sai dos pés dele do Léo Pereira. É jogada de ataque. Não tem quem fabrica jogadas. O Arrascaeta fazendo gol, artilheiro, tem 10 gols dos 31 do Flamengo no campeonato. O Plata fez um bom primeiro tempo. Foi um primeiro tempo até bem ok. Não foi sensacional, mas foi ok. Mas o segundo foi horroroso, muito ruim. E o time foi muito mal, né? O time não surpreende, o Rossi foi um desastre, né? Na saída de gol aí, foi um negócio medonho, falhou clamorosamente e o Pedro Raul empatou o jogo. Então, assim, o Felipe Luiz ele ou não está buscando, ele não consegue, ou as duas coisas. O fato é que o Flamengo é previsível, só joga dessa maneira, pressiona, quer a bola, fica com a bola, mas troca passes, não é incisivo, tem dificuldade para conseguir abrir espaço para finalizar. Para finalizar tem que ser nas condições ideais de temperatura e pressão, então fica buscando um espaço que muitas vezes não aparece. Ele tem que mudar isso aí. Quando você faz 1-0, está fora de casa, um jogo contra o Ceará, com um gramado ruim, e a torcida toda do Ceará ali, que evidentemente exigindo que o time busque um empate, você tem que ter um plano B, você tem que ter uma forma de aproveitar esse cenário. O Flamengo não aproveita. E nas coletivas, praticamente ele fala que é isso aí mesmo. Mas não pode ser só isso aí. Então eu acho que é o pior momento dele, porque ele tem problemas, mas tem jogadores novos ao mesmo tempo.
né? Esse mês agora, os jogos em tese são menos complicados do que no período anterior. E o Flamengo priorizar o brasileiro, ok. Mas não basta priorizar, tem que priorizar e jogar. Jogar bem. Você prioriza e joga mal e não ganha, não adianta nada. Então, toda a expectativa era para esse jogo. Tinha que ter vencido. Não significa que o Ceará seja galinha morta, não é isso. Mas era para vencer. E tinha toda a condição para isso. Então, ontem eu achei, assim, terrível e bem preocupante mesmo. Não com relação à Copa do Brasil, não. Aí é outra história, mata-mata, quarta, né? Quarta, 7 horas, aí é outra história. Mas com relação ao campeonato, não adianta priorizar e jogar dessa maneira previsível. O Flamengo é muito previsível. Eu confesso que a hora que eu vi o texto, eu achei pior momento do Felipe Luiz. Porque ele tem... Estamos falando do pior momento do Abel, estamos falando do pior momento do Felipe Luiz. Tem uma semelhança nisso aí, né? É o momento em que eles têm mais jogadores e que os clubes mais investiram em jogadores. Então, o técnico, em tese, tem condição de fazer bastante, né? E então... Olha só, galera, pior momento do Felipe Luiz. Você imagina que o Flamengo foi desclassificado, perdeu 3 dos últimos 4 jogos? Não. Uma derrota em casa e um empate fora. Vindo aí de uma sequência de 4 vitórias seguidas. Esse é o pior momento do Felipe Luiz, tá? Esse é o pior momento do Felipe Luiz. Aonde perde um jogo em casa, perdeu, não podemos negar isso aqui, perdeu. Não conseguiu furar a retranca, mas perdeu em um erro infantil dos seus zagueiros. E agora empata contra o Ceará em um erro, uma falha individual do seu goleiro. O Flamengo não foi dominado, o Flamengo não foi amassado como foi contra o Cruzeiro, foi. Contra o Bahia foi, só. Esse ano, só. Estamos em agosto. 2 jogos que o Flamengo foi dominado. Tá? É o pior momento. Você imagina que o Flamengo está sofrendo goleadas, está perdendo, está em 5º lugar no campeonato, foi eliminado, nada disso. Olha como é o trabalho para vender notícia, para vender manchete. A responsabilidade da cobrança sobre os dois vai ser grande. Não importa que um é novo, chegou ano passado, e o outro tem 5 anos de clube, né? Ninguém fez investimentos, o Botafogo fez também, mas o Botafogo é um asterisco, a gente não sabe como é que é o Botafogo, o técnico é novo, muda toda hora, não sai, não publica balanço, é uma outra coisa. Para Flamengo e Palmeiras, os espanhóis do Tirone, é o ônus também de você ser técnico dos 2 clubes mais poderosos do país e que estão se reforçando nessa janela absurdamente, né? Então aí nós vamos voltar um pouquinho na questão do poupar ou não poupar em relação ao Flamengo, priorizando o brasileiro. O meu outro olho, eu ficava olhando escalações. O Galo, que é o adversário do Flamengo, certo? O Galo, no brasileiro, aliás, há anos o Galo no brasileiro, ele vegeta, né? Ridiculamente. O Galo ganhou no Maracanã. Putz, não vai jogar nenhum, só não jogou o Hulk. Aí faz sentido. Não, eu tenho meu melhor jogador, tá com 30 e tantos anos, eu vou preservar 39 anos. Semana passada. Eu acho que o Cuca, na estratégia da semana, ele não podia não vencer o Bragantino. E olha que não jogou bem também, não. Com 1 a mais, tomou o gol de empate, quase cedeu o empate. O Natanael fez o gol da vitória depois. Mas o Atlético, ele não mirou só o Flamengo na semana. Ele preservou um jogador e foi com os demais. E acho que essa situação, para o Felipe Luiz, se ele for eliminado na quarta, que é um resultado normal, o Flamengo precisa vencer fora de casa, perdeu em casa, só o Flamengo e o Inter perderam em casa na Copa do Brasil, a responsabilidade, a cobrança pelos resultados, pelo sucesso na Copa Libertadores e no Brasileiro será grande. E ele tem que ter preparo para tal. É curioso, eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Quando o nosso companheiro falou que ele se perdeu depois da entrevista sobre o Pedro. Está lá atrás, o Pedro já está jogando. Mas o fato é que o Felipe Luiz, tudo para ele é novo. Administração de grupo, relação de jogadores. Quando o Mauro falou aqui, algumas semanas no negócio de não tirar as chuteiras, né? Ainda não tirou as chuteiras, significa que ele é um técnico muito recente, e para tomar as decisões
para ter o repertório. Ele tem uma ideia de jogo que parece interessante, mas ele vai ter que aumentar o repertório dele ainda mais agora com tanto jogador de qualidade nas mãos. Ô, Trajano, Só uma dúvida aqui, aproveitando do Flamengo, da análise do mercado e tal. Ia falar pro Mauro, eu fiquei olhando e ontem eu vi a coletiva do Felipe Luiz, ele falou que ainda não vê o momento de colocar os 2 jovens zagueiros. Nesse monte de dinheiro que o Flamengo tá gastando, não poderia trazer um zagueiro? Porque o Danilo a gente sabe que já mostrou que são 6 meses se machucando. Acho que os 2 times estão sofrendo. Tem o Léo Pereira e o Léo Ortiz, tá jogando todo. Galera, pra eu não perder o time aqui, né? Parece que o Flamengo poupou o time inteiro contra o Atlético Mineiro para enfrentar o Ceará. Né? Da forma que estão colocando, que o Flamengo focou todas as atenções no jogo contra o Ceará, parece que o Flamengo jogou com o time reserva contra o Atlético. Isso é mentira. Isso é uma manipulação de narrativa, de conversa, de manchete. O Flamengo poupou, tirou do jogo 3 jogadores. Quem são eles? Jorginho vai completar 34 anos de idade. Lá na Inglaterra fazia em média 20 a 25 jogos por temporada. Metade desses jogos saindo do banco de reservas. Chegou nos Estados Unidos de paraquedas, já foi jogar, né? E vinha de 9 jogos seguidos. 9 jogos seguidos em 45 dias. Praticamente metade do que ele fazia em um ano no Arsenal. Então era um jogador que precisava de uma pausa, né? Porque é melhor você perder o Jorginho em um jogo do que você ficar sem ele por 2 ou 3 meses por uma lesão muscular. Bruno Henrique foi tirado do jogo, 34 anos, vinha jogando todas e jogando mal também, né? Vem jogando mal há muito tempo. Vive de lampejos desde 2024, Bruno Henrique. Brilha no jogo, 4 ou 5 jogos apagado. E tá aí, contra o Ceará você viu o Bruno Henrique. Bruno Henrique teria feito diferença contra o Galo? Quem pode confirmar? Quem pode afirmar isso? Né? Então mais um jogador de 34 anos não jogou contra o Atlético. E o outro jogador que não jogou foi o Arrascaeta, que nesse segundo semestre vem se arrastando fisicamente. E o Arrascaeta tem problemas físicos desde 2020 no segundo semestre da temporada. Então dá a entender que o Flamengo tirou 7 jogadores da partida contra o Atlético. 8 jogadores, não, tirou 3. 3. E aí tem a ausência do Wesley, que foi vendido, né? O Ayrton Lucas e o Alexandre estavam fora, né? O Alexandre voltando de lesão, o Ayrton Lucas também. O Vina jogou, vinha pedindo passagem. E o restante, galera, jogou todo mundo. Tá? Jogou todo mundo. Então criam essa narrativa que o Flamengo poupou todo mundo para enfrentar o Ceará e que tinha obrigação de macetar o Ceará jogando em Fortaleza. Isso acabou, gente. Times do Sul e Sudeste chegar no Nordeste e colocar o pé na porta e jogar de qualquer forma e ganhar. Isso aí ficou no passado. Tá? O Ceará, final de semana passado, foi até Belo Horizonte e bateu o Cruzeiro de virada por 2-1. Né? Então assim, calma lá, galera. Pior momento do Felipe Luiz, uma derrota e um empate. Meu Deus. Sabe, o Mauro César parece que ele realmente é uma pessoa muito amargurada, muito azeda. Né? Essa sensação que fica. É alguém que parece que é mal amado, é um veneno, é um... Sabe, olha, é lamentável, hein? Lamentável. Galera, eu vou ficar por aqui, o vídeo está muito longo. Quero pedir a vocês aí que deixem o like, se inscrevam no canal. E principalmente, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Valeu, galera? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, se você concorda que realmente está tudo acabado, se é exagero. Participe aí, deixa aí a sua opinião nos comentários e deixa o like e se inscreva no canal. Forte abraço, valeu!